Eu saúdo os irmãos com a doce e bendita paz do Senhor. Judas, verso 2 diz: misericórdia, paz e amor vos sejam acrescentados. Seria redundante eu dizer que eu estou feliz, porque eu estou visivelmente feliz pela acolhida, pelo privilégio de poder vir a este lugar que eu nunca tinha vindo. Agradecido a Deus por ter conhecido o pastor Joel, o pastor João, que foram pessoas que, de certa forma, de alguma forma, já enriqueceram minha vida sem saber, desde aquele 8 de maio, quando ali nos encontramos na primeira igreja batista em Parque Anchieta. De um modo geral, quando a gente vai conversar com alguém, você quer que a pessoa se apresente para você, não é isso? Você está conversando, não sabe quem é, a pessoa fica escondida ali atrás da identidade dela. Eu gostaria de me apresentar para vocês. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem parentes importantes, sem dinheiro no bolso e vindo do interior. Eu nasci num município muito grande ali no estado do Rio de Janeiro. Vocês podem supor qual seja esse município? Bom Jesus de Itabapoana. Alguém já ouviu falar? É tão grande que não coube no mapa. É uma cidade maravilhosa e foi ali que eu tive o privilégio de nascer, na zona rural. Meus pais criaram 10 filhos e lá mesmo na zona rural, muito novinho, então a gente saiu porque aconteceu uma coisa chamada êxodo rural, porque acabou-se o incentivo para se trabalhar na terra e meu pai, então, eu tinha 6 anos de idade, eu tive então que migrar para a cidade mais próxima. E também ali não deu muito certo e meu pai veio embora para a cidade grande para poder recomeçar a vida dele aos 38 anos de idade, deixando lá 10 filhos e as crianças. Pouco tempo depois ele foi trazendo um, trouxe outro, depois trouxe todo mundo. E meu pai tinha uma filosofia muito interessante. Ele dizia: aqui é a casa do bom homem. Quem não trabalha, não come. No ano em que meu pai não pôde pagar estudo para mim, ele foi à direção de uma escola particular e ele clamou por uma bolsa de estudo para mim. Durante 3 anos, então, eu estudei de graça, bolsista da escola. E eu nunca fui um bom aluno, sempre fui um aluno assim, muito mediano, muito desleixado, errava tudo. Minhas notas eram horrorosas e eu fiquei pensando que de repente eu teria que a minha vida não seria próspera como meu pai gostaria que fosse, que ele falava: o que eu quero deixar para vocês, porque ele experimentou a quebradeira do pai dele, o que eu quero deixar para vocês é a educação, que a educação ninguém vai roubar de vocês. E finalizando, dos 10 filhos, só um não fez curso superior porque não quis, mas ele oportunizou isso para todo mundo. Meu pai era um grande homem, mas ele foi embora no dia 24 de setembro do ano passado. Voltando à minha história, eu em 1976, eu não sei exatamente o que você estava fazendo no dia 19 de janeiro de 1976, e lá se vão 45 anos. Eu entrei pela primeira vez em um escritório de contabilidade, mas não foi para fazer outra coisa senão para começar a trabalhar no ramo contábil. E aí dali eu escolhi fazer o 2º grau, então, que seria de fato alguma coisa que já tinha a ver com contabilidade. E no resumo da ópera, eu não escolhi a carreira de contabilidade, eu fui escolhido por ela, fui cooptado pela carreira contábil. E passados esses anos todos, você vai perguntar assim: valeu a pena? Sim, valeu muito a pena. Eu gostava tanto de contabilidade, gostava, entre aspas, no começo, que meu sonho era ser jornalista, escritor, essas coisas assim. Mas trabalhando com contabilidade, o que eu fiz? Eu terminei meu curso técnico e depois fui fazer o quê? Letras, português e literaturas. Me tornei professor. Era contador durante o dia e professor de português durante a noite. Dali eu peguei, tinha mau medo, eu seria incapaz de ficar em pé na frente de um grupo como esse aqui, eu seria incapaz. Tinha medo de falar em público, porque todo mundo tem, né? E eu fiz letras, fui para a sala de aula, gostei muito, amo dar aulas,
mas hoje eu gosto mais de fazer exatamente o que eu estou fazendo. Então eu queria agradecer ao pastor João por me permitir fazer uma coisa que eu gosto tanto. Na verdade, eu queimei algumas etapas da minha vida, saí desse primeiro emprego para ganhar menos até, mas para poder realizar meus sonhos. Fiz letras, depois fiz direito, fiz uma graduação tecnológica, fiz dezenas de especializações na minha área e fiz pós-graduação também para dizer que eu não quero dar aula em faculdade. Fiz, me habilitei para dizer que eu não quero. Vai entender o Jonatas, né? No resumo da ópera, Deus me deu o privilégio, eu pedi tantas coisas a Deus, mas eu não me lembro de ter pedido a Ele essa visibilidade, pedi habilidade para escrever um livro, mas aqui está uma obra que tem feito toda a diferença na minha vida. Hoje, eu já estive em 10 capitais, em algumas delas mais de uma vez, e em dezenas de cidades levando essa informação. O que eu faço, está sendo gravado e vai para o YouTube, tá? É o seguinte, eu não cobro para poder levar minhas palestras. Ah, mas você não cobra o quê? Eu não cobro cachê, eu não cobro combustível, eu não cobro cafezinho, eu não cobro alimentação, eu não cobro nada. Ah, mas aonde? Em qualquer lugar que me chamar. Deus tem me deu a minha profissão, sou diretor do escritório de contabilidade, já sou aposentado. Hoje eu ainda ganho um penduricalho ainda, né? Se vocês olharem, eu tenho um carro velho, mas está pago, é meu. E por acaso, quem me deu esse carro foi esse livro aqui. Quem me deu o meu carro que está aí fora foi esse livro. Então, para contar para vocês o quanto Deus tem sido generoso para comigo. E hoje, então, eu posso dividir os meus conhecimentos com vocês. Eu tenho um canal no YouTube, eu quero pedir encarecidamente a vocês para poder entrar lá, é a Cartilha da Igreja Legal. Vocês vão fazer a gentileza de entrar lá, se inscrever, apertar aquele bendito sininho e assistir nossos conteúdos, que é bastante bacana. É um conteúdo assim que tem dado muito resultado, os resultados estão aparecendo, né? E temos também o nosso site, que é a cartilhadaigrejalegal.com.br, que também é uma coisa bacana. Você pode se inscrever lá e até pegar a versão anterior desta obra aqui. A anterior, ela está sendo, eu disse que eu vou ser autor de uma obra só, em tese, né? A anterior era bem mais simples, bem mais compacta do que essa. As leis vão mudando, vão aparecendo novidades e a gente vai então trabalhando essas adequações. Tudo bem? Então não deixe de curtir lá. Agora, o que vem de melhor, eu tenho o telefone, eu tenho o WhatsApp. Você vai anotar aí e durante um mês, a partir de hoje, a contar de hoje, você poderá tirar dúvidas, tá, através do meu WhatsApp. Ah, você assistiu aqui agora, de repente você não teve oportunidade, não teve, né, ficou sem jeito de perguntar na frente de todo mundo, né? Então passa uma mensagenzinha para mim que eu vou te responder. Eu estou garantindo para você que eu vou te responder. O meu negócio, a minha verdade é trazer informações relevantes para que as igrejas não sofram infrações fiscais, andem na mão da lei e sigam o fluxo da prosperidade. Esta é a minha verdade. Junto comigo está caminhando o Dr. Fernando Gamino, que o pastor Joel já se referiu a ele, uma pessoa que me achou, vamos dizer assim, que eu não tinha pretensão de esticar mais meu trabalho, seria do meu ritmo, mas ele enxergou outras coisas que eu não enxergava. Ele tem expertise na área tributária de igrejas e eu vou falar para vocês aqui daqui a pouco o que ele tem ensinado para a gente. Muitas igrejas estão pagando coisa que não devem. Muitas igrejas estão comprando produtos muito acima do valor que deveria pagar. Então daqui a pouco eu vou falar e essas informações vêm pela boca do Dr. Fernando Gamino. Bom, eu chamo esse projeto, que um dia vai acabar, mas é o projeto Igreja Legal, tá? E hoje então nós estamos aqui na Igreja Batista Nova de Jerusalém, em Japeri, a convite do nosso querido pastor Joel. Muito bem, qual é o meu público-alvo? Eu pensava antigamente que era só o tesoureiro, tá? Então, eu vou falar para o tesoureiro, que o pastor está envolvido com outras coisas. Vamos falar para o tesoureiro, né? Que quem vai levar as informações. Mas meu público primário é quem? Pastores, diáconos, administradores, líderes de ministérios, ordenadores de despesas, enfim, todos os colaboradores que atuam nas áreas administrativa e financeira das igrejas de um modo geral.
não é só de igreja, eu falo igreja por força do hábito, mas é de organizações religiosas, tempo de qualquer culto, onde você conclui que também eu estou falando para igrejas não cristãs, igrejas orientais, os templos africanos. Eu sou procurado por essa turma também para poder levar informações para eles, porque eles também têm que produzir atas, eles também têm que fazer assembleia, e eles não sabem disso. Então, pela graça de Deus, eu sou chamado para poder falar para esse pessoal também. Agora, eu estou treinando uma contadora, que ela é dessa matiz, ela é kardecista, e ela falou: Jonathan, você podia me dar umas lições? Eu falei: com muito prazer, sem nenhum problema, sem falar que vira uma oportunidade de eu estar junto com ela. Não é tão bom lidar com os diferentes, não é? Ou não é? Eu gosto muito, eu não tenho dificuldade alguma. Secundariamente, olha só como é que são as coisas. Primeiramente, pastores, tal. Secundariamente, nós temos os contadores, os advogados, seminaristas e estudantes de faculdade de teologia, os econômicos, sim, e os demais interessados, ok? Venci a primeira em termos de público-alvo. Qual é o meu objetivo quando eu saio lá de Duque de Caxias, minha terra amada, e venho para cá? Eu esqueci de falar que eu sou diácono batista, sou nascido e criado na Igreja Batista e estou da mesma igreja desde que eu vim lá de fora há mais de 50 anos. Eu estou da mesma igreja. Não me pergunte por quê, porque eu vou te responder que é porque Deus quer. Eu jamais sairia de lá sem a sinalização do Senhor. Então estou lá, um lugar de difícil acesso, onde você encontra as barricadas para você entrar, encontra os garotos do movimento com aquelas armas desse tamanho assim, e eventualmente eles abrem a barricada para a gente passar, chama a gente de pastor e pede oração por eles. Fantástico, né? Ok. O objetivo. O que eu quero, então, que você saia daqui sabendo? O que eu quero que você tenha na ponta do seu cérebro quando você sair daqui e for para a sua igreja? Eu quero que promover a cultura da transparência e das melhores práticas de governança eclesiástica. Há uma deficiência das nossas igrejas nesse sentido. As igrejas, de modo geral, estão cada vez mais ensimesmadas e mais ocultas, e isso não agrada a clientela, pode ter certeza disso. Então a igreja precisa, se ela quer crescer, se ela quer andar na mão da lei, promover a transparência sim, e promover as melhores práticas de governança eclesiástica. Outro objetivo, enfatizar a importância da tempestiva e correta prestação de contas. Quando isso não acontece, o caixa da igreja que vai sofrer, porque as multas vêm. Estou com um caso agora em que uma igreja está devendo 38 mil reais à Receita Federal e ao INSS por falta de cumprimento das obrigações acessórias. As igrejas não pagam imposto, mas as igrejas têm a obrigação de cumprir alguns requisitos da lei, algumas declarações que ela tem que apresentar, não pode deixar de apresentar de jeito nenhum. Então, isso tem a ver com o nosso encontro aqui. Tempestividade e correta prestação de contas. O que é isso? É o tesoureiro, é a igreja manter uma sintonia fina, especialmente com o contador, para que a contabilidade seja eficaz. Outro objetivo é conhecer. Quero que você hoje conheça os riscos a que as igrejas estão opostas em decorrência da má gestão administrativa e financeira. Quer dizer, no campo da legalidade, no campo fiscal, no campo trabalhista, é uma temeridade a área trabalhista das igrejas. De um modo geral, se contrata pessoas porque a pessoa é boazinha. De um modo geral, se contrata a pessoa porque ela é da igreja e não vai dar problema. Aí, contrata, não registra carteira, explora o funcionário e fica por isso mesmo. É a pior das injustiças. Um trabalhador normal, ele vai precisar de filiação ao INSS. Do contrário, ele, quando atingir lá 67 anos de idade, ele vai ter que pleitear um favor do governo, que é uma coisa chamada LOAS, né? E não vai ter direito a 13º, não vai deixar pensão quando falecer. Destacar o papel do Conselho Fiscal. Eu espero aqui que todas as igrejas, se eu perguntasse aqui, todo mundo ia dizer que sim. A sua igreja tem Conselho Fiscal? Sim. Essa é a resposta que eu espero, que eu gostaria de ouvir aqui, porque tem que ter, e falar da relevância do Conselho Fiscal. Ainda continuando os objetivos, equalizar conhecimento sobre possíveis mudanças na legislação relacionada com a gestão eclesiástica. Como tem mudado. Aparece que eu fiz no dia 8 de maio, lá em Anchieta, definitivamente,
não é a mesma que eu vou fazer, que eu vou falar aqui, porque já tem novidades. Toda hora tem novidade. Toda hora tem uma novidade. E se seu contador não for plugado, se ele não for inteirado, ele vai deixar a sua igreja em maus lençóis. E tem uma coisa feia, nem sempre, o contador assume os seus erros. Isso é ruim, isso é feio. Isso gera prejuízo para toda a comunidade religiosa, tá bom? E agora, então, vamos aos temas propostos. Importância da competência, né? Tá? Também os cuidados com os deveres e direitos dos profissionais que trabalham na igreja. Foi aquilo que eu falei do trabalhador seletista, que é o zelador da igreja de modo geral, mas pode ser o pastor pode estar sendo grandemente injustiçado e você não está nem percebendo. E nesse particular eu vou dedicar uma fala especial aqui para poder chamar a atenção de você que é gestor, mas que não é pastor da igreja, sobre uma questão chamada justiça, bondade e amor. Exatamente esse tripé, justiça, bondade e amor. É a forma que as igrejas têm que atuar com o seu pastor. Por quê? Porque eu tenho um caso aqui emblemático. Um amigo meu, pastor, ele me ligou para me consultar. Ele falou: irmão Jonathan, eu estou indo para a igreja tal, o negócio está muito bacana, porque eu estava numa igreja menor, ele tinha um valor minguado, marido, esposa e 3 filhos, 2 filhas pequenas. Aí ele estava para mudar de igreja, mas estava com dúvida. Eu falei: mas acho que você deve ir, sim. Ele saiu da igreja menor e foi para a igreja maior. Olha, pastor, nós vamos te dar X reais de proventos, e mais isso. Ok, ótimo, estava excelente para ele. O problema foi que a igreja esqueceu que existe uma coisa chamada reajuste anual dos seus proventos, né? Não é pecado reajustar o valor do pastor, não, né? Então, hipoteticamente, ele ganhava lá R$3.000 por mês. Depois de 8 anos, pastor Joel, ele estava ganhando a mesma coisa. É justo isso? Não, né? Aí você se coloca no lugar dele. Você é trabalhador, você está lá na sua empresa e chega a época da data base, né, do seu aumento, e não vem nada. No segundo ano também não vem nada. E você fica ganhando a mesma coisa. Você vai gostar? Então, você não pode fazer aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse contra você. Essa é a expectativa, né? Então, esse cuidado nós precisamos ter. Vou falar muito aqui da adequação do estatuto. As igrejas agora elas podem contemplar em seus estatutos atividades do terceiro setor, voltadas para aquelas atividades da organização da sociedade civil, educação, saúde e assistência social. Ora. Assistência social é a força de toda e qualquer igreja. Só que todas as igrejas hoje, elas praticam a ação social com os recursos que ela tem, dízimos e ofertas. Eventualmente, alguém de fora pode ajudar, um empresário, um comerciante, um dono de uma mercearia, um dono da padaria, não é isso? Mas é um favor temporário. Mas que tal se a sua igreja, então, pudesse firmar esses convênios com o poder público ou mesmo a iniciativa privada? Imaginem vocês como poderia crescer, como a igreja poderia fazer mais. Porque ela vai mudar o objetivo dela? Não. O objetivo da igreja continua sendo a tal pesca, que daqui a pouco eu vou falar com vocês sobre a pesca, mas ela vai ter como pretexto, vai ser, né? Vamos chamar de isca, né? A gente está falando de pesca, fala de isca. Então, o trabalho social seria tal isca. Você faz um trabalho social em nome da igreja e, ao mesmo tempo, você evangeliza as pessoas. E você fazendo isso, você evangelizando um grupo maior de pessoas, você está desviando do caminho do inferno mais gente ainda e mostrando o caminho do céu. Olha só que coisa fantástica. Mas há muitas pessoas que resistem. Não, temos que fazer separação da igreja e do Estado. Claro, todo mundo sabe disso, até as pedras já sabem disso. Até as pedras sabem que não se deve misturar igreja com o Estado. Nunca deu certo, como é que vai dar agora, né? Mas ninguém falou isso aqui. O que eu disse é que o Estado, ele sabe muito bem que a igreja vai aonde ele não vai, né? A igreja vai aonde o Estado não vai, para levar vida, para levar cidadania, para levar dignidade para as pessoas. Então, hoje a igreja é a organização que mais goza de credibilidade para desenvolver esse tipo de trabalho, né? Quero falar com vocês sobre os cuidados que você tem que ter a partir de agora da questão do serviço voluntário na igreja, porque tem voluntário aí botando a igreja na justiça,
tá? Então, vamos aprender sobre isso. E o resultado esperado, eu espero mesmo, né, que sejam implantadas as melhores práticas de gestão, tá? Que haja proatividade ante os riscos e as ameaças associadas à gestão eclesiástica, que haja aprimoramento de processos operacionais e mitigação de risco, que haja melhoria da qualidade da documentação fiscal, financeira e contábil, que é um horror, né? Documentação de igreja complicada. Cadê a nota fiscal? Está aqui. Aí você vai lá olhar, é um pedido daquele branco que não vale nada, né? Um pedido. Isso não é nota fiscal, né? Nota fiscal seria o documento idôneo, mas nem tudo também é nota fiscal. Nós temos, por exemplo, se você for comprar um carro novo, a igreja vai comprar um carro novo, é nota fiscal, não é? Mas se ela vai comprar um carro velho, é nota fiscal? Um carro usado, no caso? Não, não é nota fiscal, é um recibo que você dá lá. Você vai comprar um imóvel, é nota fiscal? Não, não é escritura. E eventualmente alguns recibos, outros, né, mesmo particular, a compra de um terreno aqui, particular porque não tem RGI, então você compra através de um instrumento particular, de cessão de direitos, qualquer coisa assim, entendeu? É isso que a gente precisa entender e colocar em prática imediatamente, tá? A tempestividade das prestações de contas, lembra que eu falei no começo para vocês que eu tenho vários casos lá de multas altas sendo pagas? São igrejas que um dia foram lá, legalizaram a sua igreja, né? Fez a ata, estatuto, CNPJ, opa, estou legalizado, e esqueceu do contador, esqueceu da prestação de contas. E aí o que acontece? O tempo passa e ele vai ter necessariamente que prestar aquelas contas atrasadas. E às vezes, muitas vezes, a igreja fica até inviável de continuar. Aí ela tem que acabar, né? Cancelar aquela igreja e legalizar outra. O negócio é brabo, tá bom? A minha base bíblica, ela é muito interessante. Está aqui, eu trouxe a minha Bíblia cheia para poder ler com vocês, tá? Porque eu tinha que ter uma base bíblica para poder justificar isso aí, porque há muitas pessoas, muitas igrejas que insurgem como Estado, contra o Estado. Veja bem, né? A princípio eu diria que é muita falta de conhecimento, mas nós estamos sujeitos à lei, nós vivemos num país organizado juridicamente e a gente então não pode passar por cima das leis existentes, nós temos que cumprir a lei. Ah, mas a lei é muito dura, cumpra a lei. Ah, mas o imposto sobre meus rendimentos é muito alto, a facada do leão, a mordida do leão que se fala, né? A Bíblia fala o quê? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então vamos lá, está aqui em Romanos 13, de 1 a 7. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem fazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por causa da consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem, pois, a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. É a palavra de Deus. Se você quiser continuar entendendo e interpretando do seu jeito, faça isso. Eu queria mostrar para vocês, definir para vocês como é que funcionam as coisas. A igreja, ela tem dois lados. A igreja tem dois lados. Tanto assim que depois dos cultos que ela realiza aqui, ela fecha as portas da igreja física. Mas a igreja, que é você, continua aberta 24 horas por dia.
Porque você, como igreja, você continua lá fora sendo intercessor, você continua sendo o mais fiel pregador da palavra de Deus, o mais fiel representante de Jesus aqui na terra, porque afinal de contas, você é um cristão, e pelo que se sabe, o cristão é aquele que segue a Cristo, é aquele seguidor de Cristo. Então, você então não vai negar, né, fogo, né, quando o seu Senhor mais precisar de você. E isso acontece na rua, quando o garoto lá pede para a gente orar por ele. Um dia eu coloquei no meu coração, o trabalho do Centro de Caxias, passa muita gente na calçada, mas um dia eu coloquei no meu coração assim, toda vez que alguém me pedir oração, agora eu vou parar e orar na hora, sabe por quê? Depois você não ora, depois você esquece. Eu coloquei isso no meu coração diante de Deus, e eu desci do meu escritório, trabalho no Sobrado, desci, e quando eu ia passando com um pastor ao meu lado, aí um rapaz, assim meio, muito simples, né? Chegou assim: moço, vocês são crentes? Eu queria uma oração. Foi a prova de fogo, né? Foi na hora, ali mesmo, nós paramos então, né, no cantinho da calçada, e oramos por aquele rapaz ali. Isso é um exemplo para ninguém com isso, não quer dizer, faça como eu, não, faça muito melhor do que eu, tá? Seja a igreja aberta 24 horas, tá bom? Então, igreja, esses dois lados, nós temos a igreja fundada por Cristo, instituída por Cristo, aonde? Em Mateus 16, 18, tu és Pedro, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, certo? Então tá lá. Ela admite novos membros pelo batismo. Ela é espiritual, ela é invisível, ela é um organismo, ela é um fim em si mesmo, ela é 100% espiritual. Na contrapartida, nós temos a igreja como organização. Ela tem o quê? Ela tem ata, tem CNPJ, tem estatuto, tem conta de luz a pagar, tem conta de água, conta de consumo de modo geral, não é isso? Então, esta igreja, ela precisa andar de acordo com a lei, ela precisa ser legal. E quais são as leis que disciplinam a existência de uma igreja como organização jurídica, então? Nós temos a nossa Constituição Federal. No artigo 150, inciso 6, letra B, está lá, reconhecidamente os tempos de qualquer culto, e aí diz que lá está o princípio da imunidade, que o governo não pode cobrar imposto das igrejas. Mas muita igreja está pagando imposto sem saber, e é isso que eu quero trazer luz para vocês aqui. Depois da Constituição Federal, nós temos o segundo documento mais importante, que é o Código Civil. E junto com o Código Civil, nós temos o Código Tributário Nacional. E depois do Código Tributário Nacional, nós temos o Regulamento do Imposto de Renda. Depois nós temos as normas brasileiras de contabilidade regidas, ditadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. E temos mais agora, temos as normas internacionais, né, que devem ser observadas. Então é um mundo de lei que você tem que observar. Eu não sei se já te falaram, mas existe uma lei de 76 chamada Lei das SAs, Lei 6.404 de 76. Eu estava começando no meu ramo, né? Aquela bendita lei, ela abrange também, em alguns aspectos, as organizações religiosas. É lei da SA, mas ela é uma lei abrangente e ela passou por várias reformas, porque em 76 nós não tínhamos essa formatação que nós temos hoje, muita coisa mudou, né? E hoje, então, vocês podem ter certeza que a igreja é afetada, inclusive, pela lei das sociedades anônimas. Muito bem? Tudo bem até aí? Bom, o que é que eu fiz? E é o que eu vou propor para vocês aqui. Eu captei, depois de ter feito essa palestra tantas vezes, eu falava um períodozinho assim, fazia uma preleção que durava de modo geral 1 hora, 1h10, 1h15, depois as perguntas. Eu chamei de perguntas mais comuns, as perguntas mais comuns que as pessoas me fazem. Vamos lá então? A pergunta primeira é a seguinte: toda igreja precisa ser legalizada junto aos órgãos competentes? Essa pergunta é sim ou não? Sim ou não? Isso, tem dúvida? Não tem dúvida não. Qual é o objetivo de uma igreja evangélica? É a pesca. Pode até ser que no seu estatuto esteja com palavras diferentes, mas no resumo da ópera, toda igreja cristã, ela tem por objetivo a pesca. E o que quer dizer pesca então? É só um decoreba, tá gente? Por favor, tá? Pesca tem o P de... É de... Ensino. S de quê?
Serviço, C de quê? E A de? Falei alguma besteira? Alguma coisa está fora disso aí? O objetivo da igreja não é esse? Pode não ser da mesma ordem, que a gente pensa que o primeiro motivo, né, da igreja existir é a adoração a Deus. Mas não importa, tá ali, pesca, todos eles ali estão aleatoriamente ou não aleatoriamente, você estabelece então a sequência ali. Mas toda igreja então tem que perseguir a pesca. O que passa disso é penduricalho, é invencionice. A igreja não pode, meus amados pastores, respeitosamente eu falo isso, a igreja não pode aceitar engodos de Satanás e viver sob signo de entretenimento, porque o diabo certamente ele fica aplaudindo as igrejas que estão priorizando entretenimentos. Quantas igrejas estão promovendo encontros de entretenimento e estão deixando Jesus lá de fora? Muitas delas, tá? Então, o nosso objetivo é isso aí. Agora, pergunto eu a vocês, além das atividades comuns a todas essas igrejas cristãs evangélicas, ela pode contemplar em seus estatutos atividade de saúde, educação e assistência social sem perder a sua imunidade tributária? Sim ou não? Pode? Nota 10 para vocês. Muito bem, vocês estão indo muito bem, tá vendo como é que é? Não erraram nada até agora. Se a resposta a essa pergunta for afirmativa, como devem ser reconhecidas contabilmente as receitas e despesas? O contador, o profissional contábil, saberá, tá, distinguir lá nos seus livros, nas suas demonstrações, tá, essa classificação. Ele vai separar, a gente chama de centro de custo, não é isso? Ele vai separar os dízimos e ofertas, ou seja, dízimos, ofertas, as tais doações e tal, vão continuar sendo feitas para a igreja do mesmo jeito. Só que a igreja vai firmar parcerias e aí virão recursos infinitos, né, para ela então fazer a sua contabilidade de forma segura e sem o risco da perda da imunidade. Toda igreja precisa possuir alvará de localização? Sim ou não? Oi? Não ouvi. Sim ou não? Sim ou não? Olha, de vez em quando eu vou fazer perguntas aqui que a melhor resposta vai ser o quê? Depende. Nem sim, nem não. Depende. Essa aqui depende. Depende de quê? Há municípios que exigem o alvará de localização. Há outros municípios, muito mais, que não exigem o alvará de localização. Quando uma igreja vai ser organizada, existe um processo que você faz de viabilidade, ou rede assim, né? Que você entra no sistema lá, né? Aqui no Rio é cartório, RJ, não sei o que, tal, né? Aí você entra lá, de posse do IPTU, dos dados dos diretores, do estatuto, e vai alimentando o sistema lá. Aí o próprio sistema vai dizer se para aquela área, para aquela cidade, para aquele município, será necessário ou não o alvará de localização. Ok? Agora vem outra pergunta. Toda igreja precisa ter o certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros? Sim ou não? Por quê? Segurança. Segurança em primeiro lugar, né? Local de aglomeração de pessoas. Se uma determinada igreja não tem o certificado de aprovação do Corpo de Bombeiro e cai um reboco na cabeça de um membro, machuca ou falece, essa pessoa vem a falecer, a igreja ficará em maus lençóis. E a TV, os antirreligiosos vão adorar isso, porque eles vão tacar muitas pedras na igreja, tá vendo? Não era legalizada, não tinha licença para funcionar. E está assim de igreja, está assim de igreja irregular, porque não tem o necessário certificado de aprovação do Corpo de Bombeiro, por distração, por impossibilidades, né? Você só consegue o habite se você realmente tiver a construção concluída, legalizada junto aos órgãos, junto à prefeitura, junto ao INSS. Esses recolhimentos foram feitos, então não pode ser diferente. Qual deve ser a composição da diretoria estatutária de uma igreja? Independentemente do número de membros, eu diria para o senhor o seguinte: se uma igreja grande já constituída, ou uma nova igreja que vai ser constituída, se ela quiser, ela pode eleger lá o presidente, que não precisa necessariamente ser o pastor. Sabiam disso? Não tem necessidade de ser o pastor. É honroso? É, mas também tem o seu ônus. E eventualmente o pastor ele foi preparado para poder cuidar de vidas, almas, não é isso? Ele tem um papel mais excelente.
E aí, se ele tiver dentro do staff dele lá, pessoas habilidosas, capacitadas para desenvolver essas funções burocráticas, será de bom ouvitre. Eu tive um caso ali em Guadalupe em que um pastor, ele recebeu a notificação da Receita Federal, me ofereci para ir com ele a Receita Federal do MEA, e no caminho nós tivemos que mudar o rumo. Por quê? Porque o pastor sentiu uma pontada no coração e nós tivemos que ir para a UPA para ele ser atendido. De tão nervoso que ele ficou. Era uma questão simples demais para mim, mas ele achava que era alguma coisa assim, que era vergonhoso para a igreja dele, que a igreja, sabe? Então ele não ficou bem e ele foi parar no UPA, tomou uma injeçãozinha ali, esperou um pouquinho, chegamos um pouco atrasados na receita, mas conseguimos chegar lá, tá? Então isso acontece. Se você quiser colocar um presidente, um tesoureiro, você coloca. Se você quiser colocar um presidente e uma secretária, você coloca. Não tem óbice algum. Tudo bem? Pode falar, meu irmão, por favor? Eu sou. Só porque normalmente no Estatuto Batista eu vejo raras exceções, né? O presidente está vinculado ao pastor. Sim, nada contra, mas eu sou a minha preocupação é se na eleição ele precisa estar vinculado no estatuto. Porque o estatuto diz o pastor necessariamente, quase obrigatoriamente, será o presidente da igreja. Mas esse item, ele tem que sair do estatuto ou eu posso eleger uma outra pessoa? Isso advém de uma tradição, né, pastor? Eu esqueci, o seu prenome é pastor... Paulo Jorge dos Santos, tá? Perfeito, então. Isso vem de uma tradição, né? É lei. O pastor tem que ser o presidente. Não precisa. Não precisa. Agora, é cômodo para a igreja, vai dar mais autoridade ao pastor, então faça. Nós não entramos nessa questão interna da igreja, tá legal? A gente só lança luz sobre o assunto, que muita gente pensa, não, tem que ser o pastor. Não, não pode. Aliás, pergunto eu a vocês, pode uma pessoa ser membro de duas igrejas? Sim ou não? Pode uma pessoa ser membro de duas igrejas? Então vamos ao meu caso concreto, lá no Centenário. Nosso pastor foi pastor lá 10 anos atrás, saiu, ficou 10 anos fora e voltou agora. Só que ele é titular de outra igreja. E conversando com ele entendeu que dava para conciliar. Conversou com a igreja, dava para conciliar. Então ele é pastor lá da igreja, outra lá, e é da nossa igreja. Ele é membro lá. Para ele ser membro da nossa igreja, como é que seria? Ele seria membro lá e cá? Vocês viram como é que é complicado? Então a nossa igreja já prevê essa questão. Um diácono lá, muito amado e respeitado e habilidoso, ele é então o nosso presidente. E trabalha em sintonia fina com o pastor, não dá rasteira do pastor, né? Não fura o olho do pastor. Então, quando o clima é esse, não há problema algum, tá? Eventualmente o pastor pode falar, eventualmente ele não vai votar, né? Porque nem membro da igreja ele é, mas é o nosso pastor, é o líder espiritual da nossa igreja e tem atendido muito bem. Eu só preciso saber se eu posso, a igreja pode eleger um presidente, mesmo que não esteja mostrando no estatuto. Ela tem que mudar o estatuto. Tem que mudar o estatuto. Se disser lá no estatuto, estiver dizendo lá que ele tem que ser, o pastor é o presidente, aí tem que ser, tem que mudar o estatuto. Tá bom? Igreja deve pagar IPTU, IPVA e outros impostos? Sim ou não? Não. Por quê? Porque eu falei para vocês, um pouco lá atrás, que tudo que é imposto deve ser refutado pela igreja. A igreja não paga imposto porque tem a garantia constitucional lá no artigo 150, inciso 6, letra B da nossa Constituição. É vedado a cobrança ou a instituição de impostos contra as organizações religiosas. E não é só o IPTU e o IPVA. Temos aí agora o ICM sobre as contas de consumo, que tinha sido cassado e graças a Deus voltou na velocidade da luz, tá? A possibilidade das igrejas solicitarem a Light ou Enel, conforme o caso, o seu cancelamento daquela cobrança, porque às vezes chega a 1/3 do valor da conta. Uma conta, por exemplo, de R$90, pode saber que R$30 ali é de imposto. E não precisa, quer dizer, se a igreja pode pagar 60, ela vai pagar 90, por quê? E qual é o número mínimo para se fundar uma igreja? Qual é o número mínimo de pessoas para se fundar uma igreja? Antigamente tinha uma lenda, a lenda dizia que era mais de 20, mas não é essa a ideia, não é essa a ideia. O que a igreja precisa vislumbrar é a sua capacidade financeira e administrativa, tem até uma lei nesse sentido.
Então, 5 pessoas quiserem organizar uma igreja, pode organizar. Tem recursos humanos? Tem. Tem capacidade financeira? Tem capacidade de autossustento? Sim. Então, pode legalizar. Interessante isso, né? Tem a lista de fundadores, então não se fala em número de pessoas. Por favor, pastor, se identifica, por gentileza, que todo mundo quer saber. Quer dizer, todo mundo quer saber o nome do senhor? Bom dia, meu nome é pastor Amado José, pastor da Bíblia de Nova Igreja do Rio. Sim. A minha pergunta é sobre a questão do custo. Se essa igreja deve pagar IPTU. E a minha pergunta é, a igreja para poder ficar livre de pagar IPTU, ela deve fazer um requerimento à prefeitura ou não é necessário? Tem que fazer, porque a cobrança, a prefeitura cobra indistintamente. Então, o correto é o senhor pegar, tem prefeituras que concedem essa isenção, te dão uma certidão de 3 anos, por exemplo, outras de 2, outras de 5. Então, tem que guardar aquele documento ali muito bem guardado para sempre requerer tempestivamente, tá, o cancelamento. Se eventualmente ela for para execução, a igreja esqueceu, foi executado, não sei o quê, e vai ter que agora perder o bem, oferecer um bem para poder garantir o pagamento do IPTU. Não é assim que funciona. Você tem os mecanismos legais para poder invocar a remissão dessas cobranças, tá bom? Isso é repetir o código civil que isenta a igreja de pagar IPTU. É a Constituição Federal. É, artigo 150, inciso 6º, letra B. Ok? Pode prosseguir? Posso? O ministro religioso, o pastor, ele precisa fazer teologia ou seminário, concluir o seminário para assumir uma igreja, sim ou não? Não precisa. É bom que se faça. É bom que se faça. Tem que chorar, como vocês choraram nos bancos lá do seminário, aprendendo grego, aperfeiçoando o português, teologia sistemática, né? E de repente os nossos queridos irmãos de outras igrejas, igualmente evangélicas, cristãs genuínas, né? Eles ali são ordenados, consagrados, separados para o ministério, sem essa necessidade. É bom que se tenha conhecimentos profundos da palavra de Deus, profundo não, razoável, né? Porque quem somos nós para sermos formados em teologia? Quando teologia você sabe que é estudo de Deus. Quem consegue estudar Deus, gente? Então a gente vai ali, né? É quase que, com todo respeito, é meia sola, né? Para você entender minimamente, para você poder ficar de pé, para poder ensinar, então, que já é um grande privilégio. Ok? Oi. Essa pergunta é pertinente, porque com certeza nós temos só pastores, diáconos, né? Em geral. O ministro religioso precisa possuir graduação superior em teologia para pastorear. A minha pergunta é, o irmão está dizendo ali, e afirmando que não, isso tem respaldo legal e lei? Tem. Anota aí, por favor. Instrução conjunta da Receita Federal e do INSS, instrução normativa, número 971. Está lá que o ministro religioso, tá, ele pode ser consagrado ou não. Está lá. Você vai ver, vai fazer uma leitura acurada, você vai ver que é assim que funciona. Não precisa. Qual é o conceito de ministro de confissão religiosa? O que é um ministro de confissão religiosa? É aquele... Aí está aí a resposta, sem querer, irmão. Vamos ver se é, acho que não é não. Aquele que consagra sua vida a serviço de Deus e do próximo, com ou sem, está respondido aqui, com ou sem ordenação, dedicando-se ao anúncio das suas respectivas doutrinas e crenças, à celebração dos cultos próprios, à organização das comunidades e à promoção da observância das normas estabelecidas, desde que devidamente aprovado para o exercício de suas funções pela autoridade religiosa competente. Com todo respeito, no começo da Universal do Reino de Deus, houve uma chuva de questões trabalhistas contra a igreja. Por quê? Porque as igrejas, lá no começo, os pastores eram contratados para atingir metas, né? Ele ia para uma determinada igreja e ele tinha, então, que bater a meta dele. Aí já foge o princípio aqui, tá? O ministério da palavra não é um ministério de resultado, é uma atividade de meio. A pessoa prega o evangelho, se você escuta
absorve, entende, o Senhor penetra o seu coração, o Espírito Santo toma conta de você e você se converte, vai ser o resto da vida fiel a Deus, crente em Jesus, mudou de vida. Já lá não, lá ele tinha que apresentar esses resultados visíveis, né? E aí, o que eles passaram a fazer? Consagrar os seus obreiros. Consagrar os seus obreiros. Tem aquela hierarquia, né? Primeiro diácono, depois obreiro, não sei o quê, né? E depois ele vai e alcança então o título de pastor. Tem que fazer seminário? Não, porque eles estão embasados nesse aqui, que é legal. Onde um teólogo pode trabalhar? A gente fica pensando assim, eu vou fazer seminário e vou trabalhar em quê? Minha única possibilidade de ser pastor de igreja? Claro que não. E nesse sentido, eu tenho muitas restrições, mas nesse sentido, foi bom essa ideia da faculdade de teologia, que agora tem, antes tinha o seminário. Eu só queria saber o que eu aprendi. Quem substitui o pastor é um outro pastor, certo? Eu conheço uma igreja batista que o pastor está um tanto afastado e o irmão assumiu mesmo praticamente como que fosse um pastor. As igrejas, de um modo geral, muito especialmente as batistas, eu creio que aqui não estejam só batistas aqui, né? Mas a igreja batista, ela é autônoma e é também independente. Ninguém interfere na vida de uma igreja local. O pastor Joel sabe muito bem disso, né, pastor Joel? Se a associação quiser vir aqui interferir de alguma forma no seu ato de gestão aqui, você um dia resolveu promover a ceia online. Aí falei, o pastor Joel ficou biruto. Ele ficou doido, né? Porque ceia online, como é que pode isso, né? Não, ele tem que ser então disciplinado. Aí vem aquela turma de gente para cá para interditar o pastor aqui. Não pode, ele só recebe se ele quiser, a igreja recebe se quiser. Só viu como é que é difícil? Então, as igrejas sendo autônomas e independentes, elas têm essa possibilidade de cometer essas gafes, inclusive. De fato, né, função pastoral é para pastor, né? Mas a igreja pode, por afinidade, por respeito, por prestígio de um determinado irmão lá, botar ele nas funções pastorais, mas ele não é pastor, porque ele não recebeu, ele não foi consagrado ao ministério da palavra, entendeu? Ele não recebeu imposição de mãos, não existe nenhum documento que prove que ele teve aquele título. O irmão da camisa verde levantou a mão, por favor, pode botar o microfone para ele exatamente. Eu vi uma situação dessa. A igreja não queria que eu visse moderador pastor. Porque o irmão pastor, ele elege um diácono pastor, o irmão que ele acha que tem condições de assessorado. Aí esse pastor, por um motivo ou outro, ele deixa ele, não importa o motivo. Para que pastor substitua o pastor, não deveria ter um pastor, desculpa a expressão, reserva? Por exemplo, eu sou vice-moderador, meu pastor dessa igreja, eu tenho um ano que eu estou à frente da igreja. Eu não sou pastor, eu não tenho formação como pastor. Sim. Pelo que eu entendi, até agradeço ao senhor por ter resgatado essa palavra vice-moderador, né? Porque nós temos antigamente, era isso mesmo, né? Nós temos a figura do pastor e depois do vice-moderador, que assume as funções do pastor numa eventual necessidade. É o típico vice-presidente nessa hierarquia aí. O que eu entendi foi que a igreja conferiu, pela que a irmã falou ali, a igreja conferiu a esse irmão o status de pastor. Aí ela errou feio, se foi isso que aconteceu, ela errou feio. Quanto ao vice-moderador, que é aquela pessoa que tem equilíbrio, tem um certo conhecimento de administração eclesiástica, de eclesiologia, e tem bom senso, e goza do prestígio da igreja, que foi investido naquele cargo por mandato mesmo da igreja em se reunir de assembleia, ele pode ficar como vice-moderador 10 anos lá, enquanto o pastor estiver doente, não tem problema algum. Mas ele nunca vai ser o pastor da igreja, vai pregar, vai curar, vai ressuscitar, vai fazer o que quiser, mas ele não vai ser pastor, gente. Não vai ser, tá bom? Ok. Então, onde é que o pastor, o teólogo pode trabalhar? Tendo a faculdade de teologia, quem fez seminário, ele faz mais um ano então de convalidação, e o MEC reconhece aquele curso dele como sendo o 3º grau, uma graduação superior.
Aí sim, aí ele vai poder trabalhar onde? Universidade, fazendo pesquisas, nas escolas, como professor mesmo de religião, nas editoras, nas igrejas como pastor, por que não? Nos veículos de comunicação, ou seja, aí abre um leque enorme para o pastor trabalhar. E tudo isso aí ele pode ver como sendo uma extensão do ministério dele. Ele será um pastor onde estiver. Ele não vai depender de um púlpito físico como esse aqui para poder pregar a palavra de Deus. Pastor da igreja local, ele é regido pela CLT, ou seja, ele pode ter a sua carteira de trabalho registrada e ele vai passar a possuir os direitos trabalhistas como um trabalhador comum, recebe? Sim ou não? Oi? Como pastor da igreja, como ministro religioso, como sacerdote, a resposta é um sonoro não, para nunca ninguém mais esquecer. Como pastor, ministro religioso, tá? Não pode, porque ele não é subordinado, ele não cumpre ordem de ninguém, ele não cumpre horário. O pastor, se vocês querem saber, não quero lançar ideia aqui não, pelo amor de Deus, sabe? Mas se um pastor chegar domingo de manhã, 9 horas da manhã, tem que vir para a igreja, e fala assim, hoje eu não vou não, hoje eu vou para a praia. Ele vai para a praia e ninguém vai chamar a atenção dele por causa disso. Imaginem um pastor com carteira assinada, né? Pastor, por que você não veio ontem? Eu fui para a praia. Então tá, vem aqui assinar uma advertência. Quem vai mandar o pastor assinar a advertência, velho? Quem vai chamar a atenção do pastor? Quem vai vigiar o pastor marcando ponto na igreja? Porque você, né, é o vínculo trabalhista, né? Então, por favor, não vamos falar mais sobre isso. Há muitos pastores aí querendo isso aí, pleiteando isso aí. Em São Paulo, criaram até um sindicato. Felizmente, não foi reconhecido. Felizmente. As questões trabalhistas têm sido muito bem analisadas pelos tribunais do trabalho e, via de regra, os pastores têm perdido essa batalha. A não ser que o pastor ele seja explorado pela igreja. Dizem que tem uma lenda aí que diz que o pastor não faz nada mesmo, só prega. Tem gente que fala isso, né? O pastor não prega, então ele pode fazer a farofa do piso lá da igreja, está em obra, né? Ele pode colocar o piso, ele pode pintar a igreja a 5 metros de altura, 10 metros de altura. Isso é um trabalho laboral, é diferente do trabalho sacerdotal. Esse é um trabalho laboral. O trabalho do pastor não é labor. Vamos entender isso aí. Aí então, pastor não tem carteira assinada. Daqui a pouco eu vou falar para vocês o que eu prego e defendo no meu livro, onde quer que eu vá. Em todo lugar. Eu sou o maior amigo e apoiador dos pastores. Tá? E daqui a pouco eu sou esse que botei a cara aqui, defendendo que a igreja deva conceder aos pastores direitos análogos ao de um trabalhador seletista, porque muitas vezes o que eu vi foi uma clara percepção de que as pessoas gostam de comparar a vida do pastor com a do padre. Não pode comparar. Pastor, ele casa, ele tem filho, tem mulher. E cadê a mulher do padre? Não tem, gente. Então o pastor pode ganhar R$850 por mês no começo da carreira dele. No começo da carreira ele ganha R$850. 25 anos depois, ele ganha menos de 4 mil, acho que é 3.850. Eu perdi esse número aqui na minha cabeça. O padre tem toda uma logística em volta dele. Ele tem gente, as irmãs bondosas, caridosas, lava a roupa para ele ali, faz tudo para ele. E o pastor? E os filhos do pastor? Então o pastor digno é obreiro do seu salário. Dos seus proventos, que eu não gosto de falar salário. São mais de uma mão levantada. Quem levantou a mão, por gentileza? Os mais idosos primeiro. Mais idosos primeiro. O da cabeça branca primeiro. Eu preciso saber assim. Hoje eu sou presidente, eu não posso ser mais. Aí eu vou para a sua igreja, eu vou para a igreja de Israel, qualquer uma igreja. Lá eles podem se manter mais. Eu acho que essa dúvida aí que vai principalmente na minha. Você vai para lá como mero membro, não é isso? Lá você vai ser mero membro da igreja. Se você for convidado. Vai precisar da carteira, eu sou pastor. Aí eu vou desenvolver uma atividade pastoral na igreja, não sei, de religiosa, de ação social. A minha carteira pode ser assinada. Se o senhor estiver debaixo dos requisitos do artigo 3º da CLT, você vai poder. O artigo 3º da CLT que diz assim, considera-se empregado aquele que vai, ele não manda ninguém, é pessoal, pessoalidade. Subordinação, o senhor está sujeito à autoridade de alguém e o senhor vai receber salário, pecúnia, dinheiro. Esse é o princípio. Se o senhor estiver debaixo desses requisitos aí, né? Cumprir horário, marcar cartão, exercer aquela atividade dentro de um determinado horário, aí o senhor sim poderá ser seletista. Aí sim.
Tudo bem? De quem é a responsabilidade pelo pagamento do INSS do pastor? E qual é o enquadramento dele perante a legislação? A igreja não é responsável pelo recolhimento do INSS do pastor. Ponto. A igreja não é responsável pelo recolhimento do INSS do pastor. Ponto. Outra oração. O pastor é o único responsável pelo recolhimento do INSS dele, se é que ele quer se aposentar. Ele é o único responsável. Qual o percentual e qual a categoria do pastor? Diz a legislação. A legislação diz que o pastor, enquanto no exercício da sua atividade ministerial, ele é contribuinte obrigatório da Previdência, equiparado a autônomo. Sacaram isso aí? Vou repetir. A igreja não é responsável pelo recolhimento do pastor. Ponto. O pastor é o único responsável pelo recolhimento do seu INSS, se é que ele quer se aposentar um dia. O pastor, ele é, enquanto estiver pastoreando, contribuinte obrigatório da Previdência Social na condição de equiparado a autônomo. Sacaram até aí de novo? Tudo bem? Tá. Quanto que ele deve recolher? E qual é o enquadramento dele? O enquadramento dele, contribuinte obrigatório da Previdência Social. O códigozinho daquele carnê amarelinho lá do INSS. 1007, 1007. E quanto que ele tem que pagar? Aí vem a pergunta mais favorável para os pastores possível. Nenhuma outra classe tem o privilégio que os ministros religiosos têm. Pastor, ele recolhe o INSS pelo valor que ele quiser, respeitado o piso e o teto. O piso hoje é 20% do salário mínimo, R$ 1.100. 20% de R$ 1.100 dá quanto? R$ 220. De janeiro a dezembro desse ano, R$ 220. É o mínimo que o pastor vai recolher. No dia que ele se aposentar, ele vai ganhar quanto? Um salário mínimo. No dia que ele se aposentar. Mas como ele pode recolher pelo valor por ele declarado, respeitado o piso e o teto, hoje o teto seria R$ 1.286,71. R$ 286,71, ok? Então, se o pastor, independe do que ele ganha, se ele ganhar da igreja, que é a média aqui de Japeri, que eu já procurei saber, os pastores aqui ganham em média 30 salários mínimos, não é isso? 30 salários mínimos? 30? É isso mesmo? Mais ou menos isso, né? Pois é. Ele, se ele quiser, se ele pensar assim, eu quero me aposentar pelo INSS, então ele vai recolher o quê? R$ 1.286,71. Quando ele for se aposentar depois de 35 anos de atividade, aí ele vai ganhar aproximadamente R$ 6.000. Mas vamos dizer que o pastor, então, ele ganha 30 salários mínimos, e é brincadeira, esse, pelo amor de Deus, nem é ofensa, é brincadeira só. Vamos dizer que ele não ganha os 30 salários mínimos, ele ganha a média agora, falando sério, né? 2 salários mínimos, que é a média mesmo. Essa é a verdade. Média, estou falando de média. 2 salários mínimos. Dá R$ 2.200. Mas ele tem um recurso extra, ele tem uma ovelha dedicada, com posses, que quer falar, eu quero abençoar meu pastor. Pastor, me dá seu carnê aqui que eu vou pagar enquanto você estiver aqui na igreja, eu vou pagar. E vou pagar pelo teto, pastor. Aí o pastor vai ficar ali, né? 30 anos. Aí o irmão fielmente chegou ali e pagou sobre o teto. Ele ganha só 2.200, né? Então ele vai ser um negócio onde se aposentar. Quando ele se aposentar, ele vai ganhar ali aproximadamente R$ 6.000, né? Por uma gentileza de um irmão fiel. Isso acontece toda hora? Não, não acontece. Então o que eu sugiro? Embora seja responsabilidade única e exclusiva do pastor, sugiro que as igrejas, não é imposição porque eu não mando igreja nenhuma, que as igrejas, por bondade, recolham e figurem o carnê e recolham o INSS do pastor. Por quê, gente? Porque o pastor ganha 2.200, ele tem 5 filhos, tem suas despesas naturais, básicas, né? Você acha mesmo que o pastor vai separar R$ 220 todos os meses para pagar o INSS? Não vai não, não vai. E aí depois dos 35 anos de atividade pastoral lá, ele já está encanecido,
Aí vem a aposentadoria dele, a igreja não gosta mais, parece que a igreja não gosta de pastor idoso, né? Aí o pastor vai ter que se aposentar. Aí ele, tendo segurado o carnê dele, ele vai lá, eu quero contar meu tempo. Ó, amigo, você recolheu só 15 anos, só 14 anos, só 10 anos. Você não tem direito à aposentadoria ainda. E aí? Aí começa a aparecer o problema, né? Aí ele acorda para a realidade. O que foi que eu deixei de fazer para entrar nessa situação agora? Ele vai passar necessidade. Ele vai levar uma vida muito humilhante para quem passou a sua vida toda servindo ao Senhor, né? Servindo as igrejas, salvando vidas, ensinando, né? Verdades eternas, né? E ele mesmo vai sofrer nos seus últimos anos de vida. Então, igrejas, acordem, façam isso pelo seu pastor, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Tudo bem? FAP, Fundo de Apoio Ministerial ou Pastoral, ou Fundo de Garantia por Tempo de Ministério. Sabe o que é isso? Esse aqui é uma invencionista também, né? Eu li pela primeira vez, não sei se ele era o autor intelectual, mas o Dr. Genésio Pereira, foi um operador do direito, pastor, advogado, que conviveu conosco por aí. Ele já deve estar idoso, né? E foi com ele que eu aprendi que as igrejas, por questão de inteligência também, podiam fazer o seguinte: o pastor não tem direito a nada, não foi isso que a gente falou aqui? Não tem direito a férias, não tem direito a 13º, não tem direito a INSS, nem fundo de garantia. Então criou-se aqui um negócio chamado FGTM, que é uma imitação do FGTS lá de fora. Lá fora é assim: você ganha o seu dinheiro, é descontado do seu salário 8%. Aquele valor é depositado na Caixa Econômica e depois que você sair da empresa, né, você pega aquele dinheiro para poder garantir a sua subsistência enquanto você estiver desempregado. É para isso que serve o fundo de garantia. O FGTM teria a mesma função social para o pastor. O pastor ficou 10 anos na igreja, a igreja concedeu a ele, não é obrigação, mas se a igreja tiver essa visão, concedeu a ele 8% de FGTM mensalmente, ao final de 10 anos ele terá lá depositado 10 meses, o equivalente a 10 meses de provento para ele. Se ele ganha 3 mil por mês, ele vai ter lá 30 mil reais. Dá para poder ficar, então, né, mais ou menos tranquilo, né, até conseguir outro ministério. Do contrário, ele, 3 meses depois que ele sair da igreja, ele já vai começar a encontrar dificuldades financeiras. Isso acontece? Isso é razoável que eu estou falando para vocês ou é um exagero? Então é isso aí. Tá? Que benefícios são devidos pela igreja ao seu pastor? Nenhum. Mas, né, a igreja, por bondade, por que não? Pode conceder ao seu pastor, né, alguns benefícios análogos que eu já falei para vocês aqui, né? Férias, por que não? Acrescente um texto ainda que não seja com esse nome, bota lá gratificação ou abono pastoral. Chegou lá em dezembro, por que não? Gratificação natalina, por que não? O pastor eventualmente precisa trocar de carro, por que a igreja não pode ajudá-lo? Porque aquele carro também vai ser utilizado para a igreja alcançar os seus objetivos, que é salvar almas, é proclamar o evangelho, não é verdade? É praticar a pesca. Então, a igreja tem que jogar limpo com o pastor e o pastor com a igreja, né? Porque há muitos casos também que a gente vê clima, né? Adversidades entre o outro, clima de animosidade. Isso não pode, não deve acontecer entre o povo mais feliz da terra, que é o povo de Deus. Pastor aposentado, ele pode continuar pastoreando? Pode. Neste caso, ele tem que pagar o INSS, sim ou não? Ele já se aposentou. Ele tem que continuar pagando o INSS, sim ou não? Sim. Eu sou aposentado. Eu já me aposentei. Eu continuo trabalhando. Desde 2014. Continuo trabalhando. Eu continuo pagando o mesmo INSS que eu pagava antes. O mesmo recolhimento que eu fazia. Por quê? Porque eu continuo na ativa. A ideia do governo é a seguinte: é uma forma de penalizar aqueles que já foram aposentados, né, que poderiam sair do mercado para dar vaga para as novas gerações. Como eu não saí, então tem que pagar um preço. O pastor é a mesma coisa. Ele está aposentado, está bem de saúde, ele quer continuar, continua, mas tem que pagar o INSS. Lembra que eu disse para vocês que ele paga sobre o valor por ele declarado? Então ele vai pagar o mínimo possível, né, que não tem retorno, não tem contrapartida. Existe um outro princípio, que é o princípio do recolhimento simplificado. Então, como ele não vai ter qualquer benefício, ele vai recolher a base 11% e não 20% do salário mínimo.
Sacou? Então, o pastor aposentado que continue trabalhando, ele igualmente continua sendo contribuinte obrigatório da Previdência. Acontece que, recentemente, surgiu um princípio aí, que ele pode fazer o recolhimento pelo regime simplificado da Previdência, de que é 11% só que ele paga, em vez de 20%, né? Ele vai recolher com 11% porque não tem contrapartida, ele não vai ganhar nada com aquilo, não vai ter retorno para ele. Então, ele pode pagar pelo mínimo e ele não fica fora da lei, tá bom? Agora, se o pastor está lá pastoreando, ele fica enfermo, aí ele fica em licença, auxílio-doença, vai receber auxílio-doença do INSS. Ele pode continuar pastoreando? Lembra que eu falei para vocês que a atividade sacerdotal não é considerada labor, não é considerado trabalho? Lembra que eu falei isso para vocês? Pois é, nesse caso, ele está encostado por invalidez, né, por doença, ele pode continuar pastoreando? Sim ou não? Responde com vontade, assim, fala com convicção, fala. Pode ou não pode? Pode pastorear, mas pode receber da igreja? Não. Por quê? Porque ele disse, o INSS disse que ele está incapacitado para o trabalho, então ele não pode receber. O que ele poderia receber seria aquelas rendas passivas. Se ele tiver dinheiro no banco, né, aplicações financeiras, se ele recebe aluguel, isso ele pode receber. Agora, contraprestação não. Trabalhar da igreja para receber, aí o INSS inverte o negócio. Ele diz que ele está prestando serviço religioso para a igreja e vai caçar a licença dele e, eventualmente, pode obrigar ele a devolver tudo que ele já recebeu antes, que ele tinha recebido antes. Viu como é que é difícil? Como deve a igreja controlar as suas receitas e despesas? Respondo eu, exatamente como toda e qualquer organização, seja do terceiro setor, seja do segmento mercantil. Não faz diferença alguma, controle rigoroso, guarda de documentos, escrituração, tudo igual. Pode a igreja manter cantina, livraria, bazar, bem como receber aluguel de imóvel? Pode. Pode existir cantina, livraria e bazar, tudo bem, pode. Em que situação? Para atender somente aos fiéis da igreja. Tem ali no corredor ali uma livraria, uma estante, né, com livros, bíblias, enfim, e tem uma cantina funcionando para atender a quem? Aos fiéis, somente aos fiéis, a quem vem à igreja. Agora, se abrir uma porta para a rua e abrir no horário comercial e competir com o mercado lá fora, aí muda de figura. Aí ela corre o risco de perder ou ter suspensa a sua imunidade tributária. Mas aqui pode, tá legal? Receber imóvel, aluguel de imóvel, pode, sem problema algum. A igreja tem um imóvel, alugou para qualquer que seja a finalidade, ela pode, tá, receber esses aluguéis e ela não vai pagar imposto por isso. Fala, meu amado. No caso, se a igreja quiser, as igrejas quiserem optar na sua associação, no seu local, que eles têm uma sede própria, a maioria das igrejas tem uma sede, naquele local ela pode abrir uma livraria para atender público externo, cantina, bazar, assim, a fim de arrecadar uma receita maior para as igrejas, para os seus pastores. Isso. Quando você falou em associação, eu entendi o seguinte: a igreja é mantenedora de uma associação com CNPJ, não é isso? Né? Muitas vezes até fora das suas dependências, ou não? Não, as igrejas batistas, aqui nós temos as igrejas batistas, são 21, o nome corrido, 21 ou 22 igrejas batistas, nós temos uma sede de associação. Eu tenho uma notícia para você, já entendi sua mensagem. Temos uma sede Isso, eu tenho uma notícia para você. Essa associação batista aqui da sua região, ela é uma pessoa jurídica, ela tem CNPJ, e eu lamento muito te dizer, eu gostaria muito de fazer coro com todo mundo aqui, mas eu lamento dizer que existe o templo de qualquer culto, a igreja, a organização religiosa, que somos nós aqui, local de reunião de pessoas para adorar a Deus. E é uma organização eclesiástica. E existem as organizações para-eclesiásticas. São aquelas organizações de apoio. E a associação, ela não deveria gozar de imunidade, mas ela é uma associação isenta. Nesse sentido, ela pode fazer essas vendas, mas ela vai pagar alguns tributos lá, porque ela não é uma organização religiosa. Ela é de apoio só. Então ela pode. Nesse sentido, pode, mas aí tem que ter inscrição para poder pagar, recolher ICM e os tributos federais. Irmão, pode falar, por favor? É muito comum nas igrejas vender quentinhas, fazerem rifas e abrirem isso para o público externo.
Isso é correto? É correto, porque a igreja não é formada necessariamente só por seus membros. Ela é aberta à comunidade, ao público, então quem entrou ali passa a ser um fiel, ainda que temporário. Ele nunca entrou numa igreja, mas veio aqui participar, comer a comida da cantina ali, as pessoas de fora também podem participar, porque também são, de alguma forma, doadores em potencial. Vamos dar continuidade então, e cabe aqui, pelo menos, algumas palavras de esclarecimento, e o pastor veio falar comigo aqui agora, acho plenamente razoável, né? O que a gente fala, irmãos, é sobre o ponto de vista legal, tá? E eclesiástico, nunca me envolvendo com questões internas das igrejas. Eu falei aqui em algum momento aqui que a igreja ela tem autonomia e tem independência, então ela que faz lá. Quando eu falo, lembra que eu falei para vocês que os pastores, né, não precisam de diploma, não precisam estudar, isso lá fora. Lembra que eu falei quando um pastor batista, né, ele sofre lá estudando grego, português, na minha mão, lecionei português em seminários, né? Então, de um modo geral, ele paga esse preço sim, porque nós somos fiéis escudeiros dessa bandeira, tá? Isso não significa dizer que outros lá, em outras religiões, façam diferente, e fazem mesmo. Tem um episódio que eu me lembro aí, que ficou na mídia, está na mídia até hoje, um determinado pastor, semi-analfabeto, auto-intitulado pastor, semi-analfabeto, lá do Espírito Santo, ele falando, então, seria cômico se não fosse trágico, né? Ele, pastor pentecostal, ele leu a Bíblia errada lá em Oséias, interpretou errado, e ele entendeu que a partir daquele texto ele teria que praticar sexo com uma fiel. E ele falou que foi a mais difícil missão que ele... É porque a mulher devia ser muito feia, né? A mais difícil missão que ele teve que cumprir, mas ele estava obedecendo a Deus. Aí virou chacota, né? Isso não acontece definitivamente no meio das igrejas mais tradicionais. Feita essa explicação, vocês podem ficar à vontade, eu não quero sair daqui devendo nada a ninguém. Se tiver dúvida, por favor, fale com a gente aqui que a gente vai dirimir toda e qualquer dúvida que estiver ao nosso alcance, tá bom? Bom, paramos então na questão da livraria, né? E a pergunta agora é a seguinte, eu faço perguntas sempre, irmãos, sempre com uma intencionalidade. Minhas perguntas não são aleatórias, elas podem estar organizadas ali aleatoriamente, mas eu sempre faço a pergunta porque ela tem algum fundamento. E essa pergunta desse slide aí é o seguinte: pode a igreja fazer aplicação financeira? No meu tempo de criança lá, o pastor falava que era usura, que não podia, que era pecado a igreja fazer investimento financeiro, porque, né? Enfim, ele não admitia de jeito nenhum, já está na glória. Hoje, as igrejas fazem aplicação financeira. Todo mundo diz que pode, eu também acho que pode. Mas e se for aplicação em criptomoeda, por exemplo? Não sei se vocês têm uma noção mais aberta do que vem a ser criptomoeda. Enquanto a poupança dá 4% ao ano, a criptomoeda te dá aí 10% ao mês. Você acha lícito a igreja entrar nesse mercado de criptomoeda, sim ou não? Por quê? Não vai ganhar mais? Ainda que seja lícito, há um ponto de interrogação ainda, né, sobre a licitude. Elas são lícitas, né, mas hoje ainda é um mercado muito perigoso. Então, o apóstolo Paulo diz o quê? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, uma coisa é você botar os seus recursos nesse tipo de jogo. Outra coisa é você pegar o dízimo e oferta dos irmãos para poder se habilitar nesse mercado. Deu para entender? Fala, pastor Paulo. 2 bancos em dinheiro Pedreira para abrir conta poupança para a igreja e eles disseram que não. Não abre. Pois é, tem isso. Os bancos não confiam nas igrejas. Tá? Os bancos não confiam. Quando havia ainda o HSBC, em 21 de janeiro de 2014, parecia que devia ser algum acordo lá com o banco comprador. Todas as igrejas correntistas do banco HSBC receberam uma correspondência mais ou menos assim. Rio de Janeiro, do Caxias, sei lá, né? 21 de janeiro de 2014. Tem esta igreja 30 dias para vir aqui encerrar a sua conta. Se não vier nesse prazo, nós vamos remeter os seus recursos para o Banco Central, depois você vai se entender com o Banco Central. As igrejas perderam o crédito. As igrejas perderam o crédito. Não queiram, na verdade, se vocês não tiverem uma boa relação
uma boa movimentação financeira, se você não tiver uma boa relação com o banco, especialmente com o gerente, não batam a porta do banco para pedir empréstimo. Do contrário, tá? Se você tiver uma relação legal, uma movimentação bacana, aquele negócio de boletos bancários que hoje é muito comum, né? Então, para essas igrejas, os bancos estendem até tapete vermelho. Pode a igreja praticar desvio da sua finalidade? O que é desvio de finalidade? Tem a placa lá na igreja. Igreja Batista, última embarcação para o céu. É o nome da igreja. Pressupõe-se que aquela igreja, né? Ela é uma igreja que pratica pesca, proclamação, ensino, serviço, comunhão e adoração. Só que não. Nos fundos da igreja, daquelas salas anexas, funcionam clínicas odontológicas, ambulatórios, consultoria empresarial, consultoria jurídica, tudo acontece lá. Vendas de mercadoria, sem nota fiscal, sem nada. Então a igreja, ela tem um nome, mas ela pratica uma coisa chamada desvio de finalidade. E essa igreja, ela pode ser apenada pelo poder público, em todas as suas esferas. Tem um amigo que é auditor do trabalho, que ele fez isso na cidade de Friburgo, alguns anos atrás. Tá? Então, a igreja não pode cometer o pecado do desvio das suas finalidades. A igreja ela tem a obrigatoriedade de abrir conta corrente no banco? Não, não tem. É bom que se abra, né? Por quê? Se o senhor não fosse da Baixada Fluminense, eu ia prestar atenção, né? Mas nós vivemos numa cidade grande, de alguma forma violenta. Imagina uma igreja fazendo grande movimentação financeira e vai guardar esse dinheiro na igreja, que nem sempre tem um compartimento adequado, é frágil, e os inimigos os inimigos podem aparecer na calada da noite e causar prejuízo à igreja. Então, de um modo geral, a gente prega sim uma coisa que seria coerente à ideia do caixa pequeno, manter na igreja somente aquele valor necessário para atender as necessidades mais prementes. Do contrário, é tudo no banco, mas não é obrigado não é obrigado, tá bom? Mas por segurança, aí faz-se isso. As atribuições do tesoureiro, que são muitas e de modo geral não são praticadas, o tesoureiro pensa que o papel dele é só contar dinheiro e conferir notinha, não é nada disso, é muito além disso aí. Então nós temos aqui 2 slides dedicados a isso aí. Aí uma pergunta aqui, capciosa: um contribuinte dizimista, não membro, pode ter acesso aos relatórios financeiros da igreja? Sim ou não? Depende. A igreja, ela é uma organização jurídica de direito privado. Então ela tem as prerrogativas disso aqui, só os membros da igreja é que devem saber ter acesso a isso aqui. Vem o marido da irmã fulana, que é daqui a muitos anos, e o marido dela tem dinheiro, mas é só amigo do evangelho. Vem à igreja de vez em quando e ele ouviu uma campanha aqui, ele tem recurso, ele fala assim: eu vou doar uma quantia mais vultosa para a igreja. Ele doa sabendo que é para fazer aquele determinado, cumprir aquele objetivo. O tempo passa e nada acontece. E então ele fica meio indignado, comenta com a esposa fala que não sabe de nada, que não viu nada, né? E aí então ele vem à igreja e pode falar: eu vi uma campanha, atendi o apelo, e o que foi feito com o dinheiro? Ele tem direito de pedir, não tem? Ou não? Tem, mas não tem. É um direito relativo. Se a igreja for inteligente, né, ela vai sim apresentar as contas para ele, porque se não apresentar, o que ele vai fazer? Ele vai falar mal da igreja e nunca vai se converter, nunca vai dar o passo seguinte. Mas se a igreja for inteligente, então vem e mostra: olha só, ainda não aconteceu nada, mas o dinheiro está depositado aqui, está aplicado, o valor de barganha dele está preservado. Quando a gente fizer essa obra aqui, né, em função daquele apelo financeiro, o resultado vai aparecer. Ele vai ficar feliz, vai falar: opa, essa igreja é séria, e vai se filiar a ela eventualmente, se ele for tocado pelo Espírito Santo do Senhor. Pode a igreja fazer a confusão patrimonial? E isso, eu pulei ela distraidamente, né, mas vamos lá. O que é confusão patrimonial? As colegas contadoras podem me ajudar, né? Confusão patrimonial é o que todo mundo comete, seja na igreja, seja na empresa. Exemplo: eu sou uma pessoa física e o meu escritório é uma pessoa jurídica. Eu comprei um carro, estou pagando a prestação lá de R$2.000 por mês, R$1.000, não importa. Aí eu pego meu carnê e boto lá no caixa da minha empresa para a empresa pagar aquilo para mim. Ou seja, a empresa, o nome do meu escritório, vai pagar todo mês uma conta lá jurídica que não é dela.
É o meu CPF. Isso pode acontecer também com relação a funcionário. Ah, dá para você pagar uma conta aqui para mim? Aí eu vou pagando contas estranhas aos interesses da empresa. Na igreja é a mesma coisa. O pastor, para não esquecer de pagar a prestação do carro dele, tem que pagar a prestação todo mês. Ele fala com o tesoureiro: por gentileza, você faz esse pagamento para mim, desconta os meus proventos. Vai ser até bonitinho, vai ser um ato de bondade e tudo, né? Mas vai virar confusão patrimonial, porque o certo é o pastor receber o dinheiro dele e ir lá no banco pagar. Mas ele quer essa comodidade, que a tesoureira tem possibilidade de fazer. Então ela pega o valor todo mês, vai ao banco e paga. Não pode pagar na conta da igreja, senão vai estar cometendo desvio de finalidade. Exatamente isso, tá legal? Nada mais, nada menos do que isso. A igreja tem que realizar a Assembleia Geral? Sim ou não? Sim, a igreja tem que realizar a Assembleia Geral. Neste caso, quem é que pode votar em Assembleia Geral? Todo mundo? Todos os membros? Sim ou não? Não, depende. Alguns assuntos todo mundo pode votar, outros assuntos somente os civilmente capazes. Os maiores de 18 anos, que estejam em pleno gozo das suas faculdades mentais, é que poderão votar. Por exemplo, né, para exonerar o pastor, para comprar, para vender um bem imóvel, por exemplo, tá bom? Então, menor aí nesse caso não pode votar, que aí tem implicações do ponto de vista da responsabilidade civil. Está a igreja obrigada a manter um conselho fiscal ou comissão de finanças? Tem. Isso está previsto também no Código Civil. As igrejas precisam ter esse conselho fiscal. O conselho fiscal, eu tive o doce prazer, a doce honra de fazer parte do conselho fiscal da Convenção Batista Brasileira e também da Fluminense, e hoje eu faço parte da comissão do terceiro setor do CRC. O maior ganho que eu tive foi quando eu passei pela CBB durante 5 anos, que é um cargo assim, muito ácido. Ninguém gosta de conselheiro fiscal da CBB. As reuniões são muito frequentadas. Já falei para aquela nuvem de 8.000 pessoas em Santos, em Belém do Pará, e uma turma de gente lá querendo ver o circo pegar fogo. Eu não tive incidente nenhum, graças a Deus, mas eu vi colegas meus sofrerem na mão dos assembleianos, né, dos convencionais, na apresentação dos seus relatórios. Eles querem saber tudo, e você tem que ter a resposta na ponta da língua. Então eu cresci bastante ali e eu entendi a função, a verdadeira função do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, gente, vocês terem uma ideia, é eleito pela igreja e ele não está subordinado a ninguém, nem pastor, nem diretoria, nem ninguém. Por camaradagem, ele pode conversar com o pastor, mas ele não é obrigado a nem prestar informação para o pastor, nem para a diretoria, nem para ninguém. Ele é obrigado a prestar relatórios somente para a Assembleia. Olha só que coisa interessante, né? De modo geral, as igrejas são mais amistosas, então, eventualmente, fazem isso, né? Permitem que o Conselho Fiscal colha essas informações que a gente chama de informação privilegiada. Tá? As atribuições do Conselho Fiscal também são infinitas. Eu queria sugerir um documento para vocês chamado IBCG, Instituto Brasileiro, é um site que tem, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Dentro desse site tem lá o código de conduta das melhores práticas da governança corporativa que se aplica também ao terceiro setor, inclusive às igrejas. Então está lá, ele não é muito grande, o material tem 100 e poucas páginas, mas é um achado. Vocês também poderão crescer muito através dele, tá bom? Quem pode ser voluntário em ambiente eclesiástico? À luz da lei, não se vincula a lei ao trabalho voluntário em ambiente eclesiástico. No entanto, todos nós sabemos que é exatamente a igreja que concentra o maior número de voluntários. Por exemplo, um professor da escola bíblica dominical não é um voluntário? Ele não ganha nada, né? Ele é um voluntário. O pessoal da sonoplastia, do som, da mídia lá, alguém é remunerado? Não, são voluntários. Quem vai trabalhar na cantina é voluntário. Quem vai trabalhar na introdução lá, na recepção, na diaconia, no Ministério de Adoração, aqui na frente, todos os domingos, com hora marcada para poder chegar e sem hora para poder ir embora. Não é um trabalho voluntário? Então, como é que funciona hoje? Eu lembro que eu falei para vocês que, eventualmente, eu vi em algumas tribunais, decisões, leituras, enfim, decisões, reclamações trabalhistas contra a igreja, já vi até de diácono, que ficava preso ao pastor lá na igreja depois do culto da noite, e ele lá em pé esperando, a família dele esperando, tá, para o pastor se liberar para ir embora. Depois ele vai e fala que estava subordinado, estava a serviço do pastor e queria os direitos trabalhistas por parte da igreja. E aí vem a confusão, né?
Que tal você evitar essa confusão? Como é que você evita essa confusão? De um modo geral, as igrejas mais inteligentes, mais precavidas, elas pegam, né, reconhecem essas diretorias auxiliares, todos esses cargos, enfim, esses ministérios, todos são arrolados em ata, e a própria ata diz que essas atividades são todas voluntárias. E aí você chama na igreja, naquele ato solene ali, bota todo mundo aqui na frente e fala, você vai fazer isso, você vai fazer... Nomeia todo mundo, né? E a igreja reconhece, e todo mundo aplaude, todo mundo ora por ele. O ideal é que depois, quando eles saírem para sentar, ou saírem para ir embora, tem lá uma declaraçãozinha esperando por eles lá. Declaro para os devidos fins que, ao assumir o cargo tal, ou a função tal, estou ciente de que eu trabalho de caráter voluntário e que jamais será objeto de reclamação trabalhista, quer no presente, quer no futuro. Fechou o caixão. Ninguém vai falar nada contra você. Faça isso hoje, faça isso imediatamente, porque a demanda é agora. Se você não fizer, quem sabe daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, você vai ter esse tipo de problema. Como deve a igreja se precaver quanto às questões éticas? Vocês sabem muito bem que hoje a igreja está vivendo um novo momento. Antigamente, na década de 70, 80, havia uma preocupação por parte dos pastores. Olha, gente, nós não podemos deixar que o mundo entre na igreja. Não era isso que se falava lá atrás? Entrou com tudo. Hoje o mundo está dentro da igreja. A igreja não está dentro do mundo, não, ela está acuada hoje. Mas, hoje nós temos necessariamente, né, que trabalhar com questões que antes não eram motivo de preocupação. Nossas preocupações antigamente eram assim, né? O diácono pode ser solteiro? Não pode, vai ficar aquela briga sem fim, né? Aí depois veio uma outra discussão, pode uma mulher ser ordenada ao ministério? Aí travava-se outra discussão que não teve fim até hoje, não teve consenso até hoje, né? Só que esses problemas viraram fichinha, gente. E o pastor divorciado que separou e pode casar de novo, ele pode exercer o ministério? Não pode não, porque agora ele não é mais de Deus, não. Era assim, né? Era nesse nível, né? Isso tudo virou fichinha. Os problemas agora são mais complicados. Nós temos, por exemplo, a questão da homossexualidade. Há outras questões igualmente complicadas, difíceis de ser tratadas, porque a questão dos direitos humanos hoje são muito acentuadas. E aí entra a questão do aborto. Não é igualmente tão grave quanto? Não é? Entra a questão da maledicência em ambiente eclesiástico, da fofoca, dos ciúmes, das invejas dentro da igreja. Não tem isso também dentro da igreja? Como é que você vai tratar isso hoje? A questão da união homoafetiva, né? Da pena de morte. Tem gente que é a favor da pena de morte. Eu, particularmente, acho um disparate, né? Um crente, Jonatas, acho esquisito, né? Uma pessoa que se diz cristã ser a favor da pena de morte e outras coisas mais, né? A separação do Estado e da Igreja, essa ideologia de gênero que está se nos afrontando, o comunismo que vai e volta, ecumenismo, gente, ele vai e volta. A teologia inclusiva, né, que está também invadindo as nossas igrejas, o surgimento de novas igrejas tipicamente empresariais, ou as igrejas nada cristãs, que estão aí. Quem podia imaginar que você ia ouvir dizer que existia a igreja do diabo? Existe na Ilha do Governador a igreja do diabo. Qual o tempo de mandato da nova diretoria? De modo geral, as igrejas previam nos seus estatutos um mandato de 1 ano, lá no passado. Agora mudou, porque toda vez que a igreja muda a diretoria, ela tem também que lavrar sua ata, registrar e levar na Receita Federal, fazer aquelas mudanças todas por causa de uma coisa chamada certificado digital. Sem o certificado digital, hoje a igreja não dá um passo. A igreja sem certificado digital, ela só vai acumular multas, porque tem que estar em dia. Então hoje, que tal a gente quebrar esse paradigma? Se a sua igreja tem lá, prevê o mandato da diretoria de 1 ano, tá? Faz uma reforma estatutária, faz a convocação para a Assembleia Geral Extraordinária para poder alterar esse mandato da diretoria. Para quanto tempo? No mínimo, na minha cabeça, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas um mandato mais longo, que é uma equipe pequena e confiável, a diretoria estatutária da igreja. Aí você não vai ficar gastando dinheiro, nem preocupação, nem enfrentando burocracia, né, para poder, então, atender às exigências fiscais. Tudo bem? Então, um mandato de diretoria. Já que você vai
Já que você vai reformar seu estatuto, isso, e 2 anos também passa rápido, né, pastor Joel? 2 anos, 3 anos, assim um mandato mais tranquilo, que se o presidente sair, né, o presidente que assina lá, vai mais complicado. Mas, por exemplo, assinam lá, está prevendo no estatuto que quem assina pela igreja é o pastor e o tesoureiro, hipoteticamente, ou o pastor e o secretário. Se o segundo secretário pedir para sair, não vai ter que mexer na ata, continua a mesma coisa lá para fins de banco, para fins de Receita Federal, para fim de Caixa Econômica, enfim, né? Não vai mexer em nada, não vai atrapalhar em nada. Então, o ideal é fazer um mandato assim, mais gordo, tá ok? Mais extenso. Esse aqui eu estou falando para vocês do mandato da diretoria, mas tem aqueles ministérios auxiliares, né? Quem vai ser a diretora da cantina? E por quanto tempo? Não sei, se a mulher cozinhar bem, né? Deixa a mulher lá até morrer. Tá? Se for boa, se tiver comida ruim, o seu mandato acabou, tira ela, mas se for, não tem problema nenhum. Quem é que vai tocar o baixo? Indefinidamente, não tem problema nenhum. O professor da escola dominical, não tem problema, pode delegar a ele o mandato que você quiser. Isso não tem implicação jurídica, isso é uma questão interna da igreja, tá bom? Eu gostaria, já chegando quase que ao finalzinho aqui mesmo, falar para vocês dos pontos vulneráveis que toda igreja tem e que por isso ela precisa, tá, se acertar ou se preocupar com isso. Pessoas qualificadas dentro da igreja. Você jamais pode eleger um tesoureiro se ele não tiver habilidades. Identificação com números, ser uma pessoa organizada, habilidosa, controlada financeiramente, senão a vaca vai para o brejo, tá? Então, a capacitação, a habilidade, ela está muito em voga nessa questão. Espero ser uma pessoa ética, uma pessoa crente, né? Para poder ocupar essas funções. As relações trabalhistas, muitos casos de igrejas que botam a pessoa para trabalhar, porque a pessoa é de casa, está precisando de trabalho, então ele vai ser o zelador da igreja. Aí a carteira assinada dele, não precisa não, porque ele é daqui mesmo, ele não vai trazer problema para a gente, mas a gente vai levar problema para ele, porque ele não vai assinar a carteira dele, ele não vai se filiar à Previdência Social. Não se filiar na Previdência Social, ele não tem fundo de garantia também, nem tampouco aposentadoria depois. Então esse é um ponto vulnerável da igreja. O trabalho voluntário que eu já falei, as relações contratuais com os ministros, lembra que eu falei para vocês do meu amigo pastor que ficou 8 anos na igreja ganhando a mesma coisa? Lembra que eu falei isso para vocês? Pois é. Então, hoje a igreja inteligente, quando ela vai contratar o pastor, ela deve jogar limpo com ele, lavrar em ata o que a igreja vai dar, quanto é que vai aumentar o salário dele, os proventos dele, em que data, para ele saber o que ele está jogando. Porque quando isso não acontece, fica aquele impasse, né? E aí, irmãos, eu estou aqui já há 3 anos, ninguém fala nada, eu estou ganhando a mesma coisa, não fica constrangedor? Então, gestores de igreja, por favor, me ouçam, tá bom? Relação com instituições financeiras, né? Tem que ser assim, lúcida, muito lúcida. Questão de relação com o contador e outros profissionais tem que ser profissional mesmo. As infrações fiscais são cometidas sem se perceber, eu vou falar mais na frente um pouquinho, mas só para não esquecer, né? Não é qualquer música que você pode cantar dentro da igreja hoje, existe uma coisa chamada direitos autorais. E quando uma igreja canta uma música aqui da Bruna Carla, da Cassiane, de quem quer que seja, tá? Saibam vocês que existe ali um princípio do direito autoral que toda igreja deveria pagar uma taxinha que é mínima, mas teria que pagar para executar. Eu não sei se vocês sabem, tá? A igreja pode sim perder a sua imunidade tributária se ela cometer alguns ilícitos. Então a imunidade de ouro é um bem de ouro que as igrejas têm e que precisam saber preservar. E isso você faz conhecendo a legislação pertinente às igrejas de modo geral, tá bom? Aí eu falei aqui dos perigos da lavadinha. Sabe o que é lavadinha? Lavagem de dinheiro. Aconteceu há poucos anos atrás, uma história em que um político, né, se viu envolvido com algumas igrejas para as quais ele tinha destinado altos valores e aquilo ficou caracterizado como se fosse lavagem de dinheiro. Ele pegou, deu ofertas vultosas, mas havia uma expectativa, ficou no ar uma expectativa de que ele havia feito aquilo de forma escusa para poder levar alguma vantagem. Tem que ter muito cuidado, tá bom? O caixa 2, que é muito comum nas igrejas, está o caixa 2, que é reprovável, tá? Pela contabilidade, pelo fisco, né? Que não pode haver.
todo o dinheiro que entra na igreja tem que passar pela tesouraria única. Ah, passou pela cantina, a cantina está ali, funcionando ali, então a igreja explorou a cantina num determinado mês e deu lá de resultado líquido, né? Tudo que entrou, tudo que foi de vantagem, sobrou lá, hipoteticamente, aí a quantia de R$1.000. Aquele valor é escriturado nas entradas ali, tem lá nas entradas o elenco de receitas. Dízimos, linha 1, ofertas, linha 2, tá? Doações outras, linha 3, cantina, outro valor, bazar, outro valor. É assim que funciona, não pode ser diferente. Todo e qualquer valor que passar pela igreja ou algum departamento tem que passar pelo caixa único da igreja. Tudo bem? Tá? A igreja como local de aglomeração de pessoas tem que ter isso. Aqui estamos no pavimento térreo, tem a rampinha ali, tem as saídas de ventilação, tudo beleza. Tá? Mas não basta estar assim. Tem que chamar o corpo de bombeiro para vir aqui, para ele verificar as instalações, ver se está tudo funcionando, se o sistema de segurança existe, saída de emergência, aquela coisa toda, rampas para deficientes, e aí então eles emitem o certificado de aprovação para a sua igreja. Tudo bem? Tá. Outra coisa que eu gostaria de falar, que é muito comum, e eu fico muito assim, surpreso, né? É uma coisa, gente, pastor não recebe salário. Por que eu estou falando isso? De vez em quando, né? Aparece um desavisado dizendo assim, o salário do pastor está atrasado. Não, o pastor não tem salário. Por quê? Quem é que tem salário? O pastor ele pode ter sustento ministerial, proventos ministeriais, prebenda, côngruas, renda eclesiástica, munus eclesiástico, óbulo, até isso pode acontecer, que é o que acontece na verdade, que é uma pequena oferta, tá? Mas salário não, ele tem isso aqui. Quem recebe salário é quem? É o assalariado, aquele regido pela CLT, por exemplo. Né? Assim como o militar recebe o quê? Soldo. O profissional liberal recebe o quê? Honorários. O empresário recebe o quê? Eu, no caso, prolabore. Funcionário público também recebe provento, não é verdade? Então, em suma, é isso que eu tenho para falar para vocês. Tomara que alguém tenha captado 30% aí do que a gente falou, de acordo com a psicologia, né? Tomara que vocês tenham captado só 30% só. E eu já me dou por satisfeito. Perguntas? A questão, João falou sobre prestação de serviço na igreja. Normalmente, é comum ter casos de que é feito um combinado com essa pessoa, ela vai lá, faxina a igreja, ou ela vai lá e faz uma obra na igreja. Nós estamos vivendo agora uma nova lei trabalhista, onde muitas empresas estão contratando um meio. Como a igreja lida com prestadores de serviço meio? O Ministério do Trabalho não vê com bons olhos. Ele vê como uma forma de a igreja subtrair os direitos do trabalhador. Porque o MEI, ele é um empresário, entre aspas, porque essa legislação do MEI, ela não passa de uma isca. Tá? Ela é uma isca para poder tirar as pessoas da informalidade e aumentar a receita da Previdência, do INSS, né? Que é deficitário, segundo dizem. Então, na verdade, se a pessoa vai trabalhar na igreja e ele tem uma empresa, então um dia vai uma pessoa, existe uma empresa de prestação de serviço de limpeza. Na segunda-feira, como é que é o nosso contrato? Tem que aparecer então aí um trabalhador da empresa, tá, 3 vezes por semana. A empresa tem que mandar alguém, não é o mesmo trabalhador. Cada dia verá uma pessoa diferente para poder executar os serviços e é por uma empresa que vai emitir uma nota fiscal. Já o MEI vai ficar caracterizado depois de algum tempo que aquela pessoa está servindo a igreja, ela está subordinada, que ela vai ser mandada, faz aquilo, faz aquilo. Ela vai ter que ir ao horário certo para poder vir, vai obedecer ordens, tá? E vai ganhar aquele dinheirinho ali. Na contrapartida, não vai ter os seus direitos outros assegurados, tais como o fundo de garantia, férias, 13º e outros benefícios previstos em lei, em convenções coletivas, etc. e tal. O Ministério do Trabalho não vê com bons olhos essa história de meístas sendo contratado por empresas ou igrejas. Conheço uma igreja que uma família doou um terreno para essa igreja. E depois, com o decorrer do tempo, a família que doou o terreno colocou na justiça, o juiz determinou indenizar
a pessoa que doou o terreno. É porque foi alguma coisa mal feita, né? Quando você doa alguma coisa para alguém, né? Atrás de uma doação, isso inclusive vai valer para dízimo, tá, irmãos? Não sei quantos fazem imposto de renda pessoa física anualmente aqui. Mas lá no programa do imposto de renda tem os vários campos lá, tem identificação, tem fonte pagadora, tem os pagamentos. Pagamento de quê? Dentista, médico, plano de saúde, a opção de coisa lá, né? Aí tem um outro quadrinho chamado doações. Ali tem o CNPJ ou o CPF e o nome da instituição ou da pessoa que fez a doação. Vocês sabiam que você deveria informar lá no seu imposto de renda os dízimos entregues naquele determinado exercício? Deveria. Quem faz isso? Ninguém faz, mas deveria fazer. Então, por pouco tempo, você vai ter essa obrigação. A igreja esperta, né? Bem gerida, vamos dizer assim, com pessoas habilitadas, pessoas com expertise, o que ela ia fazer? Doou. Tudo bem. Quem é o dono do terreno? Quem tem a escritura? Apresentava a escritura e fazia uma declaração. Declaro que dou. Aonde? No cartório. Não é dar de boca, não. Não, mas é direito. É porque isso aí era fruto de herança, não foi feito inventário. Tudo bem. Pega-se todos os herdeiros, viúva meieira ou viúvo meieiro, se tiver, faz um documento particular dizendo que estão de livre vontade, um ato de liberalidade, doando aquele bem que foi adquirido no ano tal, e blá, 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 conforme documento particular também, ou conforme a escritura. Fez isso aí, vai lá, reconhece firma, 2 testemunhas, o juiz não teria garantido a devolução desse imóvel. Com certeza foi mal feito. Outra pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Vamos supor, uma igreja tem mais ou menos 100 membros. Aí dá um prolabore ao pastor. Prolabore não, pelo amor de Deus. Dá uma ajuda, né? O pastor não pode ter salário. Mas aí essa igreja, por motivo, coisa cai membros, vai embora e tal, aí 100 membros, tem uns 15 membros. Como é que fica essa situação? É tudo por acordo? É um acordo que deve existir entre igreja e pastor. O pastor está vendo que a igreja tinha 100 membros, agora tem 15. Tinha uma receita de 100 mil, agora tem só de 15 mil. Como é que vai manter os proventos do pastor? Né? Não tem como. Então é conversando que se entende. E é bom que se coloque no contrato formal, tá? Entre o pastor e a igreja quando ele é contratado. E se puder prever isso aí, excelente. A minha pergunta era um pouquinho complexa. As assembleias, eu quero mais uma orientação, porque as igrejas são autônomas, cada um tem o seu regulamento, tem o seu estatuto. Mas uma orientação que o irmão poderia trazer para a gente em relação às assembleias da igreja, que agora são a maioria dos estatutos previsíveis trimestrais, quando os gastos de cartório, essas coisas, né? Não são mais mensais, a maioria são trimestrais, as assembleias regulares da igreja. E as leituras, primeiro são em relação às assembleias, né? As leituras das atas. Hoje em dia, algumas igrejas também não fazem as suas leituras das atas financeiras, que são as atas do tesoureiro, que eu não concordo, né? Acho que muitos deveriam ouvir as despesas da igreja, porque tem irmãos que não têm condições de estar em suas reuniões semanais, em forma de trabalho, e às vezes também por causa do constrangimento de pedir ata ao tesoureiro, por conta de ficar uma situação. Talvez fechando agora constranger o seu tesoureiro para pedir. E com relação à extração, um assunto que, se eu quisesse saber de algum assunto, quisesse uma extração da ata, a extração que eu digo no extrato, né? Determinado assunto da Assembleia que foi realizada, pode-se fazer isso? O irmão pode pedir? Ao pé da letra, irmão, ao pé da letra, toda ata deveria ser registrada em cartório. Toda ata sendo registrada em cartório, ela passa a ser um documento público. Se você chegar lá no cartório de Niterói lá e falar, eu queria uma ata da data tal da primeira igreja batista de Niterói, eles vão te dar. Você requereu, eles dão, é um ato público. Então, de uma forma ou de outra, você tem direito a acesso a essas informações. Se não for no âmbito interno, né, você tem direito no âmbito público. E com relação à leitura da ata financeira da tesouraria da igreja dos Filhos, em Assembleia Regular. Tudo que é ata, né, definido em Assembleia, precisa registrar. É o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Quando a igreja não tem condições de registrar a carteira dela
uma pessoa na CNP, qual orientação que não daria para a igreja caminhar com essa pessoa? A igreja trabalha com voluntários, 8 ou 80. Se não tem condições de pagar o zelador, então ela tem que, reunida, né, no seu âmbito administrativo, deliberar dentre os membros quem pode ser voluntário de verdade, gente que tenha renda, que já trabalha, mas que dispõe de tempo, que ama a igreja, né, e que possa então se doar, executando esses trabalhos graciosamente, sem querer receber nada, sem pretender receber nada. Os estatutos, você fala muito atrelado ao regimento interno. Queria que o senhor esclarecesse para nós estatuto, regimento interno. As igrejas têm seu regimento interno e o estatuto. Eu sei que o estatuto tem um peso jurídico maior. O senhor pode esclarecer um pouquinho sobre isso? Posso. Há os requisitos, tá, exigidos por lei, naturalmente, né, que todo estatuto deve ter, sob pena de nulidade. Sob pena de nulidade, o estatuto da igreja constará o seguinte: aí tem lá nome, denominação, sede, fins, forma de administração, recursos, como é que seria, assembleias, decisões, sistema de governo, tudo isso tem que estar lá. Então você vai cumprir só a lei. É claro que atrás disso aí existe uma coisa chamada direito de autorregulamentação, artigo 44, parágrafo 1º do Código Civil. São livres a criação, estrutura interna e funcionamento das organizações religiosas. Esse também é um artigo de ouro. Então você pode colocar lá algumas particularidades que você quiser colocar e o Estado não vai negar o registro. Aí está então o estatuto. Você vai colocar o que a lei manda. Enquadrar lá, né, do ponto de vista na Receita Federal e tal, o Código Nacional da Atividade Econômica, de acordo exatamente com a instituição religiosa, com a categoria dela. O regimento, ele não pode contrariar os termos do estatuto, mas ele pode ser abrangente na medida em que você, por exemplo, não trata de cargos de ministérios, como eu falei para vocês aqui. O estatuto trata das minúcias, das particularidades da igreja. Qual vai ser a cor do tapete? Vai ser azul? Não, vai ser vermelho. Aí bota em votação, passou, não vai ser nem vermelho nem azul, vai ser amarelo. Bota aqui o tapete então. Os vitrais da igreja, que cor? É isso que se define então no regimento interno. A igreja vai ser utilizada para casamentos de outras pessoas que não são membros da igreja. O que vai fazer? Vai cobrar, não vai cobrar? O que vai acontecer? Então, essas particularidades são definidas no regimento interno da igreja. A igreja trata, então, contempla no estatuto o que manda só a lei, né, o ordenamento jurídico, e o regimento interno, tá, é o que ela entender que é bom para si. Dentro das organizações e as confecções dos demais documentos. Tudo que você quiser colocar no regimento interno, você coloca, tá legal? Tudo. Só não pode contrariar os termos do estatuto. Sim, por favor. O regimento interno não anularia essa assembleia? Não. Eu falei com o senhor que todo estatuto tem que prever a realização de assembleia geral. O regimento interno não pode contrariar nenhuma letra do estatuto. Então, se, por exemplo, lá no estatuto está dizendo que tem que ter assembleia, que é lei, tá? O estatuto não pode dizer que não vai ter. No regimento interno. Não pode dizer que não vai ter, ué. Tá? Senão ele estaria contrariando um preceito legal. Ok? Eu já vi acontecer isso. Um irmão era membro da igreja. Aí houve lá de juízo na vida e ele deveria ter sido excluído. Então, quando ele soube que ia ser excluído, ele disse que ia levar a igreja na justiça, que não pode excluir. Eu queria saber. Poder pode, a igreja pode. Eu não gosto da palavra excluir, tá? Eu prefiro a palavra mais branda, que é desligar do rol de membros, tá? Desligamento do rol de membros. Por quê? Existe um estatuto que deve ser conhecido de todas as pessoas que fazem parte do corpo de membros. Então o estatuto diz ali, se a pessoa quebrar uma regra, ela tem que ser excluída mesmo, tem que ser desligada mesmo. Agora, o que acontece? A igreja pode errar a mão, né, e cometer exageros. Pode excluir uma pessoa ou desligar uma pessoa por um excesso de zelo, de comportamento, ou até picuinha com a pessoa. E a pessoa se sentindo prejudicada, ela tem o direito ao amplo direito de defesa. Porque eu
sou uma pessoa que é membro de uma igreja, ele passou a ser homossexual. Ele ainda não foi excluído. Ele já falou que não pode ser excluído. Aí tem que olhar, lembra que eu falei que é o estatuto que fala por si? Se o estatuto está lá dizendo, né, que não fala nada sobre homossexualidade, tá? Aí é mais difícil, até porque para a senhora provar que a pessoa é homossexual, não é só a senhora vê-la vestida de mulher ou andando aqui dentro da igreja rebolativa, né, vamos dizer assim, né? Mas a senhora tem que pegar a pessoa no próprio ato. Vai pegar? Não pega. Hein? Não. Tem que ver o estatuto. Se o estatuto disser lá que a igreja não contempla, não poderá contemplar em seu rol de membros pessoas que optam pela homossexualidade, seja ela masculina ou feminina, aí a igreja está amparada. Se não tiver nada, aí é aquilo que eu falei para o pessoal, ele vai levar para o juiz vai mandar reintegrar ele. Pois é, então ele está se desligando, irmã. O que a gente tem que trabalhar é usar aquilo que eu falei, usar as armas espirituais, né? Porque não adianta você querer lutar contra a carne e contra sangue em questões que devem ser tratadas, tá, nas regiões celestes. Tudo bem? Gente, aqui estão meus contatos, tá? Eu costumo dizer que eu não sou vendedor de livro. Eu não sou vendedor de livro. Esse livro foi feito por força das circunstâncias. Vocês têm, a partir de hoje, 30 dias para poder tirar dúvidas através daquele WhatsApp ali, ou do e-mail, de preferência o WhatsApp, né? 992471227. Ali estão meus canais, se vocês quiserem depois passar para outras pessoas, se inscreverem no meu canal do YouTube, eu estou lá com 1.240 inscritos. Muito obrigado, pastor Joel, pela honra de estar aqui com o senhor. Pode ter certeza, se teve uma pessoa abençoada que hoje fui eu, por conhecer vocês, por conhecer esse espaço aqui, por me fazer conhecer por mais um grupo de irmãos que no futuro vão morar junto comigo no céu. Amém?